Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast Tecnologia em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tecnologia em Perspectiva, versão podcast. Eu sou Vitor Quaresma e hoje nós vamos falar sobre a exploração do meio ambiente, a destruição do nosso planeta e da nossa vida e o auxílio das tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente pensa em tecnologia, o que vem primeiro à mente são as máquinas modernas, equipamentos mais do que inteligentes, mas nós precisamos saber que existem inovações simples que agregam muito na preservação do meio ambiente. Afinal, até que ponto as tecnologias são favoráveis ou prejudiciais para o planeta Terra? Hoje nós estamos falando sobre planeta finito. E quem vai ajudar na discussão é Adac Totoni, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o DESMA, UERJ, e Clarice Budakian, especialista em Direito Ambiental e atuante na área de indicadores de sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui também com você. O prazer é todo nosso. E como eu já disse, nós estamos falando sobre planeta finito. Então eu pergunto a vocês o seguinte: será que estaria próximo o fim da aventura humana no planeta Terra? Olha, se a gente continuar desse jeito, com certeza, né? E bem mais perto do fim do que a gente está planejando. Eu diria, Clarice, complementando o que você falou, que a natureza ela não é infinita. E, no meu ponto de vista pessoal, ela não está mais nos aguentando. O planeta não aguenta mais essa degradação que o homem vem fazendo ao longo do tempo, o crescimento desordenado, a poluição descontrolada, a destruição dos ecossistemas em prol de um lucro imediato do ser humano. E a Clarice tem total razão. Nós estamos colocando em risco, sim, né? Não só as futuras gerações, como a nossa própria geração, e a gente já vê isso no abastecimento de água a vários pontos do planeta, onde a água já está escasseando, a produção de alimentos. Lá na guerra da Ucrânia, a gente está vendo o risco, né, na Europa, por conta do bloqueio lá dos alimentos. Então, isso aí é um alerta que a gente está tendo hoje em dia da gravidade desse problema. Então, ou seja, a gente está aí com uma coisa, né, na corda, por assim dizer, com a corda no pescoço. Clarice, o que a gente poderia fazer, então, para mudar esse nosso rumo? Então, aí agora tem várias estratégias. Tem a questão de políticas públicas que são muito necessárias e, eu digo até, essenciais para essa mudança. A gente tem que entender que nós também somos responsáveis e nós também somos esse agente de mudança. Porque também tem aquela questão que sempre depende de alguém para a gente fazer o bem. Se o fulano não faz, eu também não vou fazer. Não é isso. Seja esse exemplo, seja essa pessoa da mudança, seja a pessoa chata que vai lá e vai mudar hábito, mudar paradigma, mudar dentro de casa. Não estou falando de, quero mudar, né, quero implantar coleta seletiva no meu município. Não, ainda mais a gente que, né, no nosso exemplo aqui, que a gente está numa metrópole com mais de 6 milhões de pessoas. Então, é muito mais difícil essa mudança. Então, eu já levo para o lado do vamos fazer dentro de casa, que pelo menos se a gente conseguir convencer 5 pessoas do nosso cotidiano de que a mudança é necessária, e já pensou, aí eu sou essa mudança, aí o professor é essa mudança, e assim vai indo, e a gente consegue, no final, ter uma comunidade cada vez maior de mudança. E a gente também, como consumidor, de chegar e forçar uma Coca-Cola da vida de ser lixo zero até 2030. Por que ela está fazendo isso? Porque o consumidor dela está exigindo que ela seja assim. Então, também é muito importante essa nossa atitude.
Eu concordo plenamente com a Clarice. Eu queria até complementar, Clarice, dizendo isso que você falou, parte de cada um de nós, aquela historinha do beija-flor apagando o incêndio com o seu biquinho. Ele não vai apagar o incêndio da floresta, mas ele está fazendo a sua parte. É isso que nós temos que fazer. Se cada habitante fizer a sua parte, você muda o planeta não só em práticas sustentáveis, votando melhor. Agora, também a sustentabilidade, que é a saída, ela está a nível de planeta. Se não for o planeta, é um continente. Se não for um continente, é um país. Se não for um país, é um estado. Se não for um estado, é uma cidade. Se não for a cidade, é uma indústria, uma escola, uma universidade, é a nossa casa, em todos os níveis. Eu só queria complementar, Clarice, dizendo o seguinte, a nível de planeta, e que, obviamente, é política pública, você falou muito bem, a política pública que é fundamental, né? Existem 5 metas que a gente pode simplificar com as metas de desenvolvimento sustentável para o planeta, para você reverter essa situação, Vitor, de degradação do planeta. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro, é o reflorestamento, que é a base da cadeia alimentar, é a base dos ecossistemas, vai melhorar o clima, vai preservar as espécies, vai captar água de chuva, reduzindo inundação e produzindo água. Então, a primeira meta é o reflorestamento. Segunda meta é educação. A educação, não existe sustentabilidade com miséria, pobreza. Então, a educação vai melhorar a capacitação, a conscientização das pessoas. Isso é fundamental. Terceira meta do planeta, prioridade nas políticas públicas que eu estou me referindo. Terceira meta é a gestão sustentável de resíduos. Nós não podemos mais continuar usando os bens de consumo e descartando na natureza. Você está sobrecarregando. Quando você tem uma gestão sustentável, você vai produzir menos resíduo, como a Clarice falou, um consumo consciente, cobrando produtos sustentáveis, bem como, ao reaproveitar o resíduo, você deixa de explorar os recursos naturais. Então, isso é o que a natureza faz. A natureza é um exemplo de sustentabilidade que nós temos que imitar nas práticas humanas. A quarta meta do planeta, e isso aí vale para resíduo sólido e resíduo líquido, que são os esgotos. Você pode aproveitar tudo e gerar esgoto zero, lixo zero. Aí você tem chance de virar a mesa do planeta. Quarta meta é buscar soluções limpas, né? Então, ao invés de você pegar uma solução que vai arrebentar com a natureza para gerar o benefício do homem, vamos buscar uma solução que é dentro do tripé da sustentabilidade, que proteja a natureza, seja uma solução com viabilidade econômica e que ajude realmente a população. E a quarta meta é preservar a biodiversidade. Como que eu vou preservar a biodiversidade do planeta? A extinção de espécies é um indicador de que o planeta está indo para a ruína, a vida está indo embora, e o homem é uma espécie. O filme Home diz, Vitor, que a taxa de extinção de espécies hoje em dia no planeta está 1000 vezes maior do que a taxa natural. Isso é um alerta gravíssimo. Como que eu vou evitar a extinção de espécies? A partir, como a Clarice falou, de políticas públicas sustentáveis, aumentando as unidades de conservação nas cidades, criando corredores ecológicos. Isso é muito bom para a população, que melhora o lazer, melhora o clima, melhora a água que a gente bebe e, além disso, gera ecoturismo, gera emprego, gera renda e permite a recuperação da biodiversidade. E isso é que nós precisamos. Seguindo aqui com a nossa discussão, a gente tem o seguinte, Clarice, a gente sabe que os lixões eles afetam o solo. O professor Adagto até começou a citar alguma coisa com relação aos lixões e tal. Eu perguntaria a você o seguinte, além de falar a respeito de qual seria a melhor maneira do descarte do lixo, a pergunta que a gente precisa fazer também é a seguinte, com relação à economia circular. Eu acho que elas estão todas envolvidas num só. Como que a gente... Primeiro, né, os lixões eles afetam o solo, e aí eles afetando, como é que a gente pode fazer um melhor descarte? E em seguida, para você falar um pouquinho a respeito de economia circular. Então, nossa, a economia circular eu acho que é uma das grandes sacadas hoje, porque é essa ideia do todo. Acho que o professor falou que é muito importante é a gente acabar com essa nossa noção do imediatismo, né? De pensar só no nosso umbigo, só naquela ação específica. A economia circular é justamente isso.
é de olhar o todo, o caminho completo do meu celular, por exemplo. Saber da onde ele veio, como ele foi feito, quanto de energia, combustível, pessoas eu gastei para fazer chegar na minha mão. E o depois, o que eu vou fazer com ele, qual é o impacto que eu gero quando eu descarto ele. Pensar que quando eu jogo fora, não existe fora, né? O fora é dentro, todo mundo está no mesmo barco. E essa questão do jogar fora é muito engraçado, porque até pouco tempo atrás, eu digo a geração do meu pai, por exemplo, o jogar fora era tipo, põe minha sacolinha na calçada e a sacolinha toma um chá de pirim-pim-pim e some, né? Eu não sei para onde ela vai e também nem quero saber. Isso era algo muito comum. E hoje em dia, acho que o grande desafio é realmente mostrar que o nosso lixinho, o nosso resíduo, ele vai para algum lugar. Tem muitas pessoas que vão colocar a mão no meu resíduo, que vão trabalhar com o meu resíduo, que vão fazer alguma coisa com o meu resíduo. E se não for para o lugar certo, vai estar lá a foto, o vídeo viralizando da tartaruguinha morrendo, comendo o canudo. Então, assim, entender que a gente é culpado da tartaruguinha estar morrendo. E, assim, ou então aqueles grandes lixões oceânicos que tem no encontro dos oceanos, aquelas ilhas de lixo. Então, assim, em lugares que não tem nem habitação, não tem ser humano. E por que o lixo está lá? Então, é o meu lixo que eu eventualmente jogo, tipo, vou à praia, deixo meu canudinho lá na praia e esse canudinho vai parar do outro lado do mundo, numa ilha de lixo. Enfim, então, é essa noção que eu acho que é o principal para a gente. E a economia circular vem como uma forma de resolver esse problema. É entender que o design do produto vai influenciar na forma como eu descarto o produto. É saber que quem vai produzir a embalagem lá no começo já tem que prestar atenção no descarte, coisa que até pouco tempo atrás não se pensava, só se pensava, não, a embalagem tem que ser bonita, né? Eu dou um exemplo ruim, é aquela embalagem de água que inventaram, a embalagem rosa, a embalagem azul. Esse é o principal exemplo de alguém que não pensou em economia circular. Por quê? A embalagem da garrafa PET de água, quando ela é colorida, você torna aquela embalagem em rejeito, algo que eu não consigo reciclar, por causa da cor. Então, assim, por favor, empresas, consumidores, pensem nisso. E qual seria, peraí que eu fiquei agora na dúvida, qual seria a solução mais tecnológica, já em oposição ao arcaico? Qual seria a solução para esse descarte final do lixo, né? Falando agora, que acho que é um descarte que mais depende do ente governamental do que de nós propriamente dito, né? Então, qual seria uma solução melhor ainda que o aterro sanitário? Não gerar resíduo. É a melhor tecnologia. É eu chegar no sacolão, no hortifruti, comprar as minhas frutinhas. Por que eu tenho que pegar a banana e colocar dentro de um saco plástico para levar para minha casa, se a banana já tem a embalagem dela, que é a casca? Para comer a banana, não tenho que descascar a banana? Então, para que eu preciso da embalagem? Então, eu acho que a melhor tecnologia é você negar a embalagem, é você gerar menos resíduo, é você ter mais consciência. A gente chama isso de tecnologia social. E é a mais difícil de ter, é a tecnologia social, porque aplicativos, né, softwares, máquinas, isso todo mundo adora fazer. Mas o mais difícil é a tecnologia social. Aí eu já puxo essa sardinha, jogo a bomba e corro para o professor falar agora. Não, com certeza. A Clarice falou tanta coisa linda, tanta coisa correta. Eu aprendi tanto com ela aqui nessas poucas palavras que ela disse. Eu queria complementar só, viu, Vitor? Primeiro, a gente chama muito lá em engenharia ambiental, em inglês, not my backyard. Já ouviu falar nisso? Não no meu jardim. É isso. Não no meu jardim, ou seja, as pessoas
jogam o seu lixo e quer levar, joga o seu esgoto no rio e deixa o rio levar. Não quero no meu jardim. Ninguém está preocupado em saber para onde vai esse material. Então, para quem não sabe inglês, not in my backyard, é exatamente isso que a Clarice falou. As pessoas jogam o lixo ali fora e o caminhão passa e leva, elas não estão interessadas. Nós temos que nos interessar. Outro aspecto muito legal que no filme Home ele aborda isso, nós devemos ser consumidores conscientes. Qual filme, professor? Home, H-O-M-A. É casa, lar em inglês. É um filme fantástico. É um documentário. É um documentário fantástico. Eu aconselho todo mundo a assistir esse filme. Então, nós temos que ser consumidores conscientes, porque ser consumidor consciente, você vai economizar dinheiro, vai contribuir com o planeta. Agora, a economia circular, ela em todo o ciclo de vida do produto, você está aproveitando tudo, porque quando o produto chega na nossa casa, até ele chegar dentro do mercado, ele passa por uma série de etapas. Ele é tirado da natureza, aí ele depois é processado, aí vai para uma indústria para produzir, depois vai para outra indústria para poder fazer a embalagem, e depois é distribuído. Então, há vários processos. Em cada processo desse, você gera resíduo. Então, como a Clarice falou, quando você é um consumidor consciente, você atua em todos os processos que você começa... Todo resíduo que você gera na economia circular, você reaproveita, você não joga nada fora. E isso através de uma parceria público-privada. Esse é o conceito moderno, está se usando já no mundo, para a gente suplantar a crise de recursos naturais e a poluição ambiental. E tudo passa pela política pública. Aí eu queria complementar uma coisa que a Clarice deixou de falar, mas eu acho que é fundamental falar aqui, Vitor, porque a reciclagem, quando a primeira prioridade na gestão de resíduos é a não geração, que é isso que ela falou, o consumo consciente, pela educação você consegue isso. A segunda meta é a redução, ou seja, os produtos têm que ter uma vida útil maior, porque você vai gerar menos resíduos que eles vão durar mais, concorda? Ou aquela política do retornável ao invés do descartável, como a Clarice falou, você evitar as embalagens. A terceira meta é o reaproveitamento, reaproveitar aquilo que você gerou, ou a reciclagem. A última meta é o descarte após um tratamento que pode ser aproveitamento energético. Agora, o que está acontecendo para a gente viabilizar isso que eu queria alertar? Se você for hoje, Vitor, numa cooperativa de catadores, o empresário não quer investir na reciclagem porque não tem o efeito de escala. O que as prefeituras hoje em dia estão fazendo? Fazem uma coleta seletiva de fachada, não tem política de consumo consciente, então o empresário não quer investir. Para você investir para reaproveitar o material da coleta seletiva no processo da reciclagem, você tem que comprar máquinas, você tem que fazer pontos de coleta, isso tudo é custo. Então, se você não tem o efeito de escala, então o que nós precisamos fazer? É aumentar essa coleta seletiva. Então, senão nós não vamos viabilizar nunca a gestão sustentável se não tiver o efeito de escala. E aí, quando a gente fala em coleta seletiva, não é só o lixo seco, que é o reciclável, papel, papelão, vidro, metal, plástico, é também o lixo úmido, onde estão os restos de comida. Hoje em dia, o lixo úmido do Rio de Janeiro, da maioria das prefeituras, vai para aterro sanitário e ajuda enormemente para contaminar o chorume. Como você falou, o lixão, ele polui o solo pelo vazamento de chorume do lençol freático, aquilo tudo vai para o rio, ele polui a atmosfera pelo metano que é liberado, há todo um tipo de poluição ambiental e, obviamente, você pegar lixo da coleta seletiva no lixão, você está colocando em risco a saúde dos catadores. Com a coleta seletiva, você dá saúde para o catador, agora tem que ter efeito de escala. 30% do resíduo de uma cidade é o lixo seco, que é o reciclável. 50% aproximadamente é o úmido, onde está o resto de comida. Então, se você passa uma coleta seletiva pegando o lixo seco, esses 30%, e levando para uma cooperativa, os catadores separam, a indústria compra aquilo e o empresário vai investir. Os 50% de lixo úmido, você aproveita os restos de comida, leva para uma usina de compostagem para produzir composto orgânico, para baratear reflorestamento, recuperar a área degradada e não descarta na natureza. O que sobrar, você tem o aproveitamento energético e aí vai para o aterro sanitário o que você não conseguir aproveitar ou reduzir. Ou seja, você joga menos resíduo no aterro sanitário, um resíduo mais inerte, e você, então, aumenta a vida útil de 20 anos, que é um aterro, vai para 80,
com muito menos risco ambiental. Aí você me pergunta, pô, professor, então por que não fazem isso? Se é mais barato, se você gera emprego, se você dinamiza o mercado da reciclagem. Infelizmente, você me desculpe, eu falo isso, Vitor, porque é a realidade. Então, nós estamos mostrando aqui, eu e a Clarice, que tem solução técnica. Por que não implanta? E solução mais barata. Isso tem que ser mudado. Aí, Clarice, é o trabalho de cada um. É a população se conscientizar que eu não vou vender meu voto por um saco de cimento. Entendeu, Clarice? Não vou vender meu voto por R$50. Vai lá, Clarice, pode falar. Não, mas então é muito importante, porque também existe a lenda urbana de que coleta seletiva é muito caro. Mas por que tem essa estigma de ser caro? Porque sempre foi mal feito. Sempre foi feito de uma maneira para que não funcione. Mas, Clarice, sabe o que é mais caro? O mais caro é a coleta. A coleta seletiva é mais cara do que essa coleta comum do pegar o lixo e descartar em aterro. Só que quando o pessoal fala que é inviável economicamente, além desse problema, porque é mal feito, tem um aspecto que não é considerado os custos, os benefícios indiretos. Não é computado a melhoria das condições de vida das pessoas, a melhoria de empregos, você vai consumir mais, você vai estimular o mercado da reciclagem, vai contratar muita gente. Isso não é considerado. Se compara somente o custo da coleta realmente é mais caro, mas não se avalia os benefícios que geram retorno econômico. Então, essa avaliação normalmente está errada. E também com relação aos impactos, né? Mesmo sendo um aterro sanitário, ninguém mede esses impactos. Porque, assim, depois que o aterro sanitário ele atinge a capacidade máxima, ele é um passivo por mais de 30, 40 ou até 50 anos depois que acaba o aterro sanitário. Depois que ele fecha. Então, assim, é um ambiente que realmente não é medido esse impacto. E não é medido esse impacto em recurso. Então, é algo que ainda é algo que é externo, né? Ainda não é um impacto que a gente conseguiu internalizar enquanto sociedade. Eu queria só fazer porque acho que essa pergunta é bem simples. Falar rapidinho sobre os 5 R's e deles, qual é o mais importante? Hein, Clarice? Qual é os 5 e qual deles é o mais importante? Então, o professor já falou vários dos R's, né? Vários, mas eu estou com suspeita de um, acho que seria a reciclagem, mas eu não sei, não tenho certeza se ele seria o mais importante. Puxando a sardinha para o meu lado, a parte da reciclagem, eu acho, né? Claro que eu ainda, apesar de hoje trabalhar muito com reciclagem, eu ainda acho que o não gerar nem é R, mas o não gerar é muito importante. Mas depois que você gerou, já que você gerou, vamos consumir produtos e embalagens que sejam passíveis de ser recicladas na sua região. Então, isso é muito importante, você pensar na sua região, você pensar que, eu consumi vidro, né, a minha long neck. Eu tenho a possibilidade de tomar cerveja de latinha e tomar cerveja de long neck de vidro. Dependendo de onde eu estiver no Brasil, a minha embalagem de vidro ela vai ser considerada rejeito, algo que eu não vou conseguir reciclar, vou ter que mandar para o aterro sanitário. Então, se eu estou no Acre, eu vou tomar minha cerveja de latinha. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu vou tomar minha cerveja de long neck, que não tem problema, que eu sei que no Rio de Janeiro vidro é reciclável. Reciclado, né? Porque tem a diferença entre reciclável e reciclado. Mas isso aí acho que é um passo para um outro programa. É isso. Mas é bem isso. A reciclagem é muito importante. Por isso a história do consumo consciente é tão importante. Porque na hora que eu compro, eu já estou aqui pensando como é que eu vou descartar ele, aonde eu vou descartar. Então, pensando nisso, para mim, o principal é o consumo consciente. Entendi. E para o senhor, professor, qual dos R seria assim, o mais importante? Eu estou de pleno acordo com a Clarice. É o reeducar, é a não geração. Se você não geração, você mexe, aí é política. Mas espera, deixa eu comentar só mais um assunto. Quando a gente fala em resíduo sólido, é o lixo, só para lembrar, o esgoto, você pode fazer o reuso e reaproveitar tudo. O esgoto, que hoje em dia a gente descarta, só para a gente complementar, o resíduo sólido ele é importante. E hoje em dia, no Brasil, nós tratamos esgoto, julgamos esgoto tratado no Rio e o lodo em aterro. Nós podemos reaproveitar tudo, só para complementar. É política sustentável gerando benefícios.
Então, falando de consumo consciente e tudo mais, falando sobre engenharia social, se não for, também é só dizer que não e depois a gente deixa para um outro momento. E aí, quem quiser, procure em casa o que significa. Isso tem a ver também com a educação das pessoas? Tem. A Clarice já está balançando a cabeça, a professora Dacto também. Então, gente, com essa resposta que eles deram de modo mudo, eu vou ter que, infelizmente, encerrar, porque como eu falei, a gente não tem, né, tecnologia ainda para esticar o tempo, e o tempo é fundamental até em respeito aos outros que estão assistindo aqui o nosso programa Tecnologia em Perspectiva. Clarice, eu gostaria demais de agradecer a você a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, adorei o papo. Espero reencontrar vocês mais vezes, porque é muito legal essa parceria, essa troca. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Professora Dacto, muito obrigado. Não, eu agradeço. Eu só queria deixar minha mensagem final, pincelando o que nós discutimos hoje. Vamos ser consumidores conscientes, vamos ter essa preocupação com o meio ambiente e vamos ver se a gente deixa um mundo melhor para as nossas gerações. Isso depende da decisão e da posição que a gente toma daqui para frente, né? Então, essa mensagem é fundamental aí para a gente poder botar no coração, a gente falou no coração, né, de cada pessoa que está nos assistindo. Isso é fundamental aí para o futuro do planeta. Nesse Tecnologia em Perspectiva, versão podcast, nós falamos sobre a finitude dos recursos naturais e como a tecnologia pode nos ajudar com o desenvolvimento sustentável. Quem participou dessa conversa foram os professores Adacto Ottoni, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, DESMA-UERJ, e Clarice Budakian, que é especialista em direito ambiental e atuante na área de indicadores de sustentabilidade. Este programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que produz o rádio e a TV UERJ. E não deixe de assistir a versão desse programa no canal da TV UERJ no YouTube. Essa edição teve a produção de Bárbara Martins, Lucas Marlon e por mim, Vitor Quaresma, e contou também com os trabalhos mais que auspiciosos de Gleison Augusto. Um abraço e até mais!